Oi, pessoal! Hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente aqui, que eu queria fazer uma pirâmide etária do Brasil, usando dados do IBGE. Então, uma pirâmide etária como essa aqui, que aí mostra para homens e mulheres, né, para diferentes faixas etárias, qual a porcentagem da população em cada uma das categorias. E aí, essa pirâmide aqui é a de 2021 na cor mais clara e 2012 na cor mais escura, né? Para demonstrar essa mudança na pirâmide. Aí o que eu queria fazer era usar dados de 2022 e obter uma pirâmide como essa no Python. Então, eu montei aqui um notebook. Primeiro, eu coloquei os links aqui primeiro para obter os dados do IBGE, né, usando o Sidra. Eu procurei alguns posts para me ajudar na construção dessa pirâmide e eu achei esse post aqui, que aí eu coloquei o link, né, para vocês verem. E aí ele constrói uma pirâmide etária, só que aí ele dá os valores aqui em números absolutos, e aí eu quero fazer algumas adaptações aqui nessa pirâmide. Só que uma coisa que é importante é deixar os dados nesse formato aqui. Eu ter 3 colunas, sendo uma delas as faixas etárias, né? Que aí a gente define quais que a gente quer, e uma coluna para o sexo masculino e uma coluna para o sexo feminino, que é o que vai gerar uma pirâmide parecida com essa aqui. Então, eu usei esse post como base e é ele que está aqui no link. E aqui algumas opções de cores aí, caso vocês queiram mudar as cores da pirâmide de vocês. Então, eu estou usando o Pandas para trabalhar com data frames e o Matplotlib e o Seaborn para fazer os gráficos. A primeira coisa que eu fiz, então, foi nesse link aqui do Sidra, né, a tabela 7358, fazer o download dos dados que eu precisava, que era a população residente no ano de 2022, né, para ambos os sexos. Aí uma coisa que é importante a gente fazer, a gente pode mudar aqui a disposição dos dados. Mas aí eu coloquei aqui que é importante a gente escolher idade nas linhas e sexo nas colunas, porque a gente quer um formato parecido com esse aqui, né? Cada linha é uma idade, né? Um intervalo de idades, e cada coluna é o sexo. Então dá para a gente fazer isso no Sidra. Ó, eu coloquei idade aqui como a linha e o sexo na coluna. Eu poderia mudar, ó, ele permite que a gente inverta isso, coloque outras informações, por exemplo, se eu pegar dados de estados ou das grandes regiões do Brasil, que aí eu posso colocar isso na coluna ou isso na linha. Mas eu vou deixar isso tudo dessa forma mais simples, então eu vou colocar idade na linha e sexo na coluna. O que mais? Eu deixo aqui a população, pessoas, eu quero homens e mulheres, né, que são as 2 colunas que eu vou precisar, e eu defino aqui os intervalos de idade que eu quero. Aí, no caso das pirâmides etárias do Brasil, a gente tem como última categoria 80 anos ou mais. Então, eu não vou pegar essas outras, não. E aí, eu vou pegar o ano de 2022, que foi uma projeção feita para o ano de 2022, não é a população do censo, né? Uma população projetada. E quero só dados do Brasil, porque eu vou querer só do Brasil. Eu não vou querer dos estados, nem subdivididos. Então vai ficar mais ou menos assim, exatamente o que eu quero, né? Aí depois a gente vai ter que dar uma limpada aí nos dados. Aí vou fazer o download como XLSX. Não vou pedir para colocar nomes, nem códigos, nem nada, porque é só do Brasil. Se eu estivesse baixando para os estados ou para as regiões, seria importante eu identificar pelo menos os nomes para eu saber do que se tratava, né? E vou fazer o download. Na verdade, ele vai fazer de novo, porque eu já tinha feito como teste, né? E aí eu vou vir aqui em arquivos e carregar. Então, eu vou pegar esta tabela aqui, que está com XLSX, é uma tabela pequena, né? Um arquivo pequeno. Então, beleza. O que eu fiz primeiro? Eu fiz uma versão usando os números absolutos. Só que aí o que acontece? Não é comum os números absolutos aparecerem aqui no eixo X, né? Eu queria fazer como essa aqui, que já era porcentagem. Então, eu coloquei até uma versão aqui usando os dados absolutos. Aí quem quiser pode dar uma olhada, né? Eu deixei tudo pronto aqui.
Mas aí eu vou focar nas porcentagens. Então, a primeira coisa que eu fiz, ó, deixa eu só mostrar para vocês, vou subdividir esse código para mostrar como que ficou o meu conjunto de dados na hora que eu leio ele diretamente, ó. Eu vou ler pulando 6 linhas e a última linha. As 6 primeiras linhas é porque tem aquelas informações de... deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ficaria se eu não fizesse essa... se eu não pulasse essas linhas. Então, eu vou fazer uma versão aqui, ó, sem pular essas linhas, lendo o conjunto de dados. Então, ficaria dessa forma aqui. Então, o que que acontece? Eu tenho várias linhas aqui que eu não vou usar. Então, o que que eu pedi? Eu pedi para pular 6 primeiras, então de 0 a 5. Então, eu vou começar a partir dessa linha aqui. Então, por isso que eu fiz essa leitura. E aí, a última linha é essa aqui, ó, que tem informação só da fonte, que eu não vou precisar no meu conjunto de dados, né? Então, eu pulei as 6 primeiras e pulei a última. Então, o meu conjunto de dados agora está dessa forma. Só que aí eu quero renomear essas colunas aqui. Eu quero idade, M de sexo masculino e F sexo feminino. Então, foi isso que eu fiz aqui. Outra coisa que eu preciso é o total, que eu vou precisar do total geral da população para eu poder usar como denominador para fazer o cálculo da porcentagem de cada faixa etária e de cada sexo. Então, primeiro eu criei uma coluna total, né, uma linha total, que aí pega o total de homens e de mulheres. Aí, veja como é que ficou. Só que o que a gente vai usar como denominador não vai ser o total masculino e o total feminino. A gente vai usar o total geral. Então, o que eu fiz foi calcular o total geral, somando este valor com este valor. Então, o total geral da projeção em 2022 era que a população brasileira estava em 214.828.540. Então, esse vai ser o meu denominador. Eu vou apagar essa linha aqui, que eu não vou precisar para construir a pirâmide. E aí, o que que eu vou ter? No lugar dos valores, né, o total de pessoas em cada faixa etária de cada sexo, eu vou fazer o cálculo desse valor aqui, cada um desses valores divididos pelo total geral e multiplicados por 100 para 100 porcentagem. E aí os valores masculinos eu vou colocar como negativos e os femininos como positivos, porque eu quero criar algo assim, né? Que o lado esquerdo do gráfico sejam os homens e o lado direito do gráfico sejam as mulheres. Então, por isso que eu coloquei negativo e positivo. Então, o meu data frame agora está assim, com os valores em porcentagem e negativo para os homens e positivo para as mulheres. Ficou repetido aqui, vou corrigir. Vou colocar na ordem que eu quero, porque eu quero que fique de 80 anos ou mais até de 0 a 4 anos. Que a ordem que está aqui no conjunto de dados é o contrário. Então, eu quero inverter essa ordem, né? Então, eu coloquei aqui, deve ter um jeito mais automático de fazer isso, mas o jeito que eu fiz foi assim, colocando os nomes das categorias na ordem que eu queria, como uma lista. E aí eu vou passar essa lista aqui como um parâmetro da minha função para fazer o gráfico. Então, a minha variável do eixo X vai ser masculino e feminino. Então, masculino e feminino no eixo X. No eixo Y, as faixas etárias. O conjunto de dados é o DF, que eu chamei, né? A ordem que vai aparecer os valores é essa lista aqui que eu criei, né? Com as idades. E as cores, eu escolhi essas cores, que foi o link que eu coloquei aqui, ó. O primeiro link que eu coloquei no notebook. Ficou um pouco lento. Aqui, ó. Esse link aqui é esse, que eu escolhi algumas cores parecidas com essas aqui. Mas aí dá para escolher várias e várias cores. Então, eu escolhi várias cores ali que eu queria, né? 2 cores que eu queria. Então, essas duas aqui, uma para o masculino e uma para o feminino. Coloquei um título, Pirâmide Populacional em Porcentagem Brasil 2022. O que eu queria que aparecesse no eixo X. Eu pedi para não mostrar linhas de grade. E eu coloquei, deixa eu rodar, né, para mostrar. E eu coloquei aqui, ó, os valores que eu percebi que ia de 0 até 4%. Então, eu pedi para colocar de menos 4 até 4, passando por 0. E aqui eu defini
o que eu queria que aparecesse no eixo X. Então, os nomes que eu queria que aparecesse. Poderia colocar aqui, por exemplo, 4%, 3%. Então, isso é o texto que vai aparecer aqui. Mas eu não preciso colocar, porque no título da pirâmide já está aparecendo que é uma pirâmide em porcentagem. Mas se vocês quiserem mudar, é só alterar aqui. Então é isso. Com isso, a gente obteve aí a pirâmide muito parecida com essa cor mais clara aqui, né? Então, fica a ideia aí, se vocês quiserem reproduzir, usando outros anos, usando estados do Brasil, então é possível fazer isso.